E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Então, mais uma aula, né? Como eu falei na aula passada, hoje então sobre list, que é tipo uma lista mesmo, o nome já tá falando, né? E é bem parecido com array, mas ela tem mais funcionalidades. Ela é considerada mais completa assim que o array, sabe? Porque ela tem mais possibilidade de tu adicionar uma coisa, de tu tirar, enfim, várias coisas que mais pra frente eu vou explicar. E só uma observação assim, essas primeiras aulas elas estão sendo mais genéricas. Não sei qual seria o termo assim. Tipo, tal tutorial eu vou explicar sobre array, tal tutorial eu vou explicar sobre list, tal tutorial eu vou explicar sobre salvar, por exemplo. Acho que talvez daqui a umas 2 ou 3 aulas. A próxima acho que eu vou explicar sobre for, por exemplo. Que são coisas básicas, tá? Até porque essas aulas de cartas, como eu já expliquei, né? Elas são continuação daquelas da nave, né? Toda aquela série do jogo da nave que eu fiz. Tipo, ou seja, é o básico sim do Unity, tá? Então, é o básico do Unity, então por isso que é importante vocês... Ih, apareceu aqui coisa, tá? Enfim, por isso que é importante vocês aprenderem isso aí. Mas porém, daqui a umas aulas, né? Daqui a talvez umas 4, 5 aulas, talvez eu comece a fazer o jogo mesmo, né? Por enquanto a gente não fez muita coisa aqui. Então vamos pra aula. Então a gente aprendeu o básico sobre array. Agora a gente vai pular para outra coisa que é list. Então como é que se faz uma list? Vamos vir aqui ó, embaixo do nosso array. Vamos até comentar aqui, ó, 2 barrinhas, list, que vai ser todas as cartas que o player possui, para vocês entenderem bem. Por enquanto vai ser assim, né? Mais pra frente eu pretendo aprimorar. Mas tá, então vai ser um tipo público, que a gente vai querer acessar na Spectrum, né? E demais outras coisas também, né? Não só na Spectrum. List, ó, do tipo list. É só que para isso, antes de tudo, pra gente usar list, a gente tem que ter aqui, ó. Sabe, aqui em cima a gente tem Using Unity Engine e System Collections. Isso são coisas que o script já está usando, sabe? Que o Unity já está usando. Eu não sei explicar, mas aquelas coisas básicas, sabe? Que o Unity já oferece, que uma máquina já oferece, que eu já expliquei, né? Então a gente está dizendo para ele usar outras ferramentas que por enquanto não estão aqui. A gente só está chamando esses dois aqui. Então a gente quer usar outro conjunto de sistemas, sei lá. Eu não sei explicar porque eu não sei essa parte mais baixo nível, né? Mas o que a gente tem que entender aqui, que a gente tem que botar que é system.collections generic, sei lá como se fala, genérico. Por quê? Porque aí agora a gente consegue usar list, senão vai dar um erro. Prestem atenção nisso, coloquem isso aqui, em cima de tudo aqui, ó, junto com esses outros using aqui, como esse aqui também, collections.generic. Então agora a gente pode usar list. Acho que até se a gente apertar Ctrl S e a gente vier aqui, ó, aparece list pra gente. Ó, agora aparece. Vocês lembram que antes apareceu só iList, né? Me parece pelo menos que antes não tinha aparecido list. Como a gente importou esse, vamos dizer assim, né? A gente está usando esse system aqui, agora a gente pode usar list. Tá? Então, a gente tem que botar isso aqui, ó, que nem ali a gente usou, né? Só que aqui é pra dizer qual é o tipo de list que a gente quer. A gente quer um list de quê? Vamos botar GameObject também, né? Pra gente, já que a gente usou outro GameObject, vamos usar esse aqui de um GameObject. Pode ser qualquer outro valor, a princípio, né? Pode ser um int, pode ser um float, enfim. A gente quer fazer uma lista de GameObjects. E fecha aqui, né? Tá. E vai ser assim. O nome cards player. Não. Cards player. Mas eu sou zero esquerda pra dar o nome pra variável. Podia ser deck atual player. Mais pra frente a gente vai dar um nome melhor, tá? Vamos dar português mesmo pra vocês entenderem. Tá igual a um new. Ou seja, tá, a gente podia só deixar isso aqui, ó. Mas a gente quer dizer que ela vai receber um novo para começar do zero, né? Novo list. Cada vez que a gente começar o jogo, ela vai começar, ó. Aí quando a gente bota new list, né? Ou seja, nova lista, ele já coloca esses dois coisinhas aqui, ó. Só para vocês prestar atenção, sabe? Vocês apaguem, ou só, ele vai criar aqui e vocês colocam aqui no meio, ó. No meio a gente coloca qual é o tipo de list que a gente quer, né? Como eu já disse, GameObject.
Então é new list, abre coisinha, esqueci o nome disso aqui, sinal de menor que, né? E fecha com maior que, tá? E abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, a gente declarou que é uma list do tipo GameObject. Ó, vamos dar o Ctrl S. De cara vocês vão ver uma diferença. Quer dizer, não vai ser tão de cara assim, ó. A princípio é que nem um array, né? Ó, esse aqui é o array, né? Até eu podia ter colocado o nome dele de array, né? Tá, aqui é um array e aqui é uma list. A princípio ela tá igual ao array, né? Ó, 4 posições, a gente vem aqui e coloca card 1, card 0, card 1, card 2, card 3. Porém não é isso que a gente quer. A gente vai ver que essa lista aqui, né, que é um array, esse array a gente vai usar tipo fixo, como eu falei, né? A gente tem 3 cartas, a gente tem 4 cartas no jogo, aqui estão as 4 cartas que a gente tem durante todo o jogo, né? E já aqui não, aqui são as cartas que a gente tem, que o player tem, né? As cartas que ele vai ganhando de acordo com o jogo. Então essa lista tem que ser dinâmica, entendeu? Esta lista de carta, ela tem que ser dinâmica. Toda vez que a gente ganhar uma carta, a gente vai vir e acrescentar aqui. Por isso que o list é muito bom, o list serve para isso. A gente, através de um comando que se chama add, a gente acessa, a gente acrescenta um valor aqui. Então essa lista vai começar com 0. Vou botar 0 aqui. Por quê? Porque a gente vai começar com nenhuma carta. É lógico, depois eu pretendo fazer um sistema de save, que a gente vai salvar as cartas que a gente tem, e também o sistema de quando a primeira vez, se for a primeira vez que o usuário abriu o jogo, né, ou caso ele tenha, sei lá, apagado o save anterior, ele vai ganhar um deck qualquer, né, algumas cartas fraquinhas, pode ser, né, mas enfim, por enquanto ela começa com 0. Depois, mais pra frente, eu faço um sistema de quando a gente abrir o jogo, ela já vai ganhar uma lista. Mas a princípio é 0. Então como é que a gente faz para acrescentar uma carta ali? Vamos fazer assim. Assim que a gente fez o C aqui, né? Vamos fazer outro if aqui, ó. Vamos copiar esse mesmo comando aqui, né? Vamos ter que escrever tudo de novo. Abaixo desse if, ó, abaixo desse if, dentro do update, vamos botar esse comando aqui, fecha os colchetes. E vamos botar o nome de L de list, tá? L. Agora quando a gente apertar L, a gente quer acrescentar um valor nessa list. Nessa list aqui. Deck atual player. Então como é que a gente faz? Procurar aqui, ó. List. No script reference, né? Já expliquei script reference, tá? Ó, list. Vou botar Ctrl F, add. Pra procurar, né? Ctrl F a gente procura no Chrome. A maioria dos programas é Ctrl F. Add, deixa eu ver se eu acho. Vai ser meio difícil. Add. Não achamos. Mas eu acho que eu sei de qual é assim, ó. A gente acessa primeiro a lista. Qual é o nome da lista? Deck atual player. Deck atual player. Ponto add, ó. Adicionar, né? Ponto add, até aparece ali pra gente o que a gente pode fazer com ela. Mais pra frente eu pretendo usar essas outras, pelo menos as que eu sei, né? Add. E, agora eu lembrei, ó, entre parênteses, ó, abre parênteses e bota o que a gente quer acrescentar. Aí o que a gente pode fazer? Já que ela é uma lista de GameObject, do tipo GameObject, então a gente tem que acrescentar um GameObject nela, né? Então a gente pode pegar um GameObject desse array que a gente tinha criado antes, né? Anteriormente. Então, a gente pega aqui, ó. A gente quer qual GameObject? A gente quer acrescentar nela, né? O GameObject que está na posição 4, vamos supor. Então, na posição 4, fecha chaves, aí fecha o parênteses, né? Porque parênteses que abriu aqui, e ponto e vírgula. Ou seja, agora quando a gente apertar L, a gente vai pegar a nossa lista e vai adicionar um GameObject, que no caso é o GameObject que está na posição 4 da nossa lista que a gente acrescentou anteriormente, que é o nosso prefab, né, da nossa carta. Então Ctrl S, vocês vão ver que a gente apertar L, a nossa lista vai aumentar um valor aqui, porque a gente vai acrescentar um valor nela. Ó, apertar L, o array está fora de... uma coisa... Ó, até é bom dar esse erro, porque eu botei 4, mas ele só vai até o 3, entendeu? Apesar daqui ser o valor 4, isso é muito importante, porque às vezes a gente erra bastante em relação a isso. Apesar de a gente ter 4 posições aqui,
essa é a 0, entendeu? Ele começa a contar a partir do 0, isso é muito importante, entendeu? Esse é 0, esse aqui é 1, esse aqui é 2 e esse aqui é 3. Então a gente não tem a posição 4 aqui. Por isso que ele está dizendo, ó, array, index do array, né, sei lá, está fora de range. Range é alcance, até onde ele alcança, né? No caso ele tem 4 posições. Porém, como ele começa a contar a partir do 0, ele não tem a quarta posição. Ele tem só a terceira, entendeu? Vamos pegar aqui. Então a gente quer a 3, que no caso a 3 vai retornar a nossa quarta carta aqui, mas que é a carta 3, né? A gente está começando a contar a partir do 0. Então acho que deu para entender, né? Até bom dar esses erros assim para vocês ficarem ligados. Ó, se a gente apertar L, ó, a gente acrescentou a carta 3 aqui. Aperta L de novo. Outra vez que a gente apertar L, a nossa lista vai ganhar uma carta. Ou seja, como se o nosso deck aqui, ó, como se o nosso player estivesse comprando uma carta, vamos pensar assim, né? Comprando uma carta, lá vai ter uma loja lá e ele pode comprar, ou sei lá, ele ganhou do adversário e ganhou uma carta. Pensem assim. E por isso que a lista é muito boa, sabe? Esse list aqui que a gente criou é uma lista dinâmica, pensem assim. O list é tipo um array, só que ele é dinâmico. A gente pode ir lá e adicionar um valor. A gente pode ir lá e apagar um valor. A gente pode dizer, ó, eu quero que tu apague tudo e ganhe um objeto. No array, eu não entendo muito bem, mas eu suponho que o array só dá pra te pegar aqui, ó, exemplo, e dizer, array na posição 0, quer dizer, eu até já fiz isso, né? Eu sei que dá, tipo, array na posição 0 vai receber outra carta. Array na posição 1 vai receber outra carta. O array te limita a isso, entendeu? Mas sei que o list é bem mais fácil, sabe? E se a gente vem aqui, através de um comando, que é o add, nome da list, .add, a gente adiciona um GameObject, no caso, né? Como ela é do tipo GameObject. A gente podia aqui adicionar qualquer outro valor, se esse aqui fosse um int, um float, um vector tree, sei lá. Vector tree eu não me lembro de ter feito. Não, mas dá sim, tá. Enfim, então a gente vai lá e adiciona um valor. Por quê? Porque ela é tipo uma lista dinâmica. A gente vai usar muito ela. A gente vai usar até bem mais ela do que o array, mas a gente vai usar o array também. Ó, esse aqui é um array e aqui é uma list. Mais pra frente vocês vão entender outras funcionalidades, sabe? Eu podia até aqui, ó. Só vamos tirar do play aqui, né? Eu podia também perguntar quantas posições tem essa lista. Que é assim, ó. Vou criar um... Só pra... Assim como a gente fez aqui, né? Ponto length, sei lá como é que é. A gente bota uma variável local do tipo size list. Pode ser o nome, tá? Ela vai ser bem igual a... qual é o nome da nossa lista mesmo? All cards game, né? Não, deck atual player. Vai receber deck atual player, que é a nossa list, ponto count, acho que é count que se pode agora. Se vocês vierem aqui, ó, na nossa lista, aperta, né? Ctrl espaço, vocês vêm aqui, ó, count, ponto e vírgula. Tá, vamos dar um debug aqui, né? Vou copiar esse debug aqui, pronto aqui. Quando a gente apertar L, a gente vai perguntar agora qual é o tamanho dessa nossa lista. Vocês vão ver que conforme a gente for adicionando, né? Ó, o L vai adicionar agora um GameObject nessa lista e já vai perguntar o tamanho dela. Vai perguntar depois, né? Então depois a gente acrescentar. Então vai dar certo. Ó, apertar L, uma posição, porque primeiro ela adicionou, né? Primeiro ela adicionou uma carta nessa lista aqui. Aliás, nessa lista aqui, deck atual player. Adicionou aqui, add, e aqui ela perguntou qual é o tamanho dessa lista. O tamanho atual dessa lista, né? Como a gente viu, o array vai manter sempre o mesmo tamanho, a princípio, né? E já a nossa lista não. E a gente debugou. Ó, se a gente ver aqui, L, agora o 2 aqui. 3 posições. E ó, importante como eu falei, né? Aqui, ó, essa aqui é a posição 2 da nossa lista. Apesar dela ter 3 posições. Por quê? Porque ela começa a contar a partir do 0. Essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, essa é a posição 2. Se a gente quer acessar a posição... a terceira carta da nossa lista, a gente vai ter que acessar a posição 2. Porque ele começa a contar a partir do 0. A mesma coisa que o array.
do que o array, tá? Então vamos tirar o player aqui. Então, um outro comando que a gente aprender aqui também, ó, voltando aqui para o nosso deck controller, é como eliminar, né? Tipo, a gente está adicionando. Agora, como a gente pode deletar? Então é bem simples, ó. Vamos fazer um outro if aqui, ó. Copiar aqui esse if, colocar abaixo desse if, né? E esse aqui vai ser o botar o delete aqui, ó. Delete, keycode delete, tá? Pra gente apertar no delete. E a gente faz o deck atual player, né? Que é o nosso list, a nossa list. Ponto, ó, clear. Se eu não me engano é apagar todo, né? Deixa eu ver. Find encontrar. Certamente nunca usei for each eu já usei, mas não assim. Mas enfim, mais pra frente a gente vai usando. Remove, acho que é isso, né? É, não me lembro de ter usado, mas só pode ser. Remove all, tipo remover todos. Remove, sei lá. Vou botar só remove. E a gente bota qual? Aí a gente bota o índice, né? Tipo, qual posição a gente quer deletar? Vamos dizer que é a segunda, sei lá. A gente vai adicionar primeiro, né? Primeiro a gente aperta L. Eu suponho que é isso. Não, não é isso. Aqui é assim. É assim. Eu não me lembro de ter usado. Ou seja, a gente vai deletar, né? E qual? A gente vai deletar a segunda posição do nosso list. Eu pensava que era só botar 2 ali, mas não. A gente tem que dizer qual. A gente tem que dizer da onde a gente quer tirar, né? De onde a gente quer deletar. No caso é a segunda. Então, vamos ver. Primeiro vamos apertar L, né? Pra adicionar. Porque senão até vai dar um erro, né? Porque a gente vai apagar o segundo e não tem ainda. Ó, a gente tem 2. Agora sim a gente pode apertar Delete. Não. É que eu sempre me esqueço. É até bom eu esquecer, né? Como é o segundo, eu sempre me esqueço, né? Pra ver como eu tô esquecendo, imagina vocês. Então, o argumento está fora de alcance. A mesma coisa que deu antes, né? Por quê? Porque eu tô eliminando a segunda, sendo que ele só tem a posição 0. Ó, ele só tava com a posição 0 e a 1. E eu tava eliminando a 2. Então eu tenho que ter no mínimo mais uma. Agora sim, agora eu tenho a posição 2. É bom eu errar assim, porque vocês vão ver eu errando, sabe? E aí pode ser que... Tá, a gente tem 3 posições. Agora sim, agora a gente tem a segunda posição. Antes a gente só tinha a 0 e a 1. Agora a gente aperta Delete e a gente apagou a segunda. A gente vai vir aqui e vai adicionar. Apertar L, 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 L. Ó, agora a gente tem várias, né? Apertar Delete e apagou a segunda. Aí no caso ele já organiza. Isso é excelente, sabe? A gente está tirando a segunda e ele já está organizando. Eu tinha até me esquecido, eu nem sabia, nem me lembro mais se eu já sabia disso. Isso é excelente, porque imagina, a gente fez um deck. Aí a gente perdeu a segunda carta do deck, por exemplo. Aí a gente vai lá e só aperta Delete. Tipo, só faz esse comando aqui, né? Que eu fiz, Remove. E ele apaga a segunda e... Foi a segunda que eu falei, né? E já arruma as outras certinho, entendeu? Eu pensava que eu ia ter que fazer com isso com for. Eu até já estava pensando como fazer com for. Que eu sei como fazer com for, né? Mas nem precisa, né? Toda vez que a gente deleta, ou se a gente quiser deletar a 0, sei lá, a 9, deletar 9. Vamos vir aqui, dar play, L para adicionar, ó. Só que aí a gente tem que ter a 9, né? Por isso que não pode ser de qualquer jeito isso aqui. Só vir deletar e a gente tem que ter a 9. Ó, no caso a gente não tem a 9 ainda, só tem a 8. Apesar de a gente ter 9 posições. Como eu já expliquei, né? Começa no 0. Então a gente tem que ter mais uma. Aperta mais um L. Agora sim a gente tem a 9. A gente vem aqui delete, deleta 9. Se eu apertar delete novo, vai dar erro. Por quê? Porque a gente não tem a posição 9. A gente está querendo excluir ela, sendo que não existe. Então a gente vai adicionar aqui, ó, 13 posições. Agora sim, a gente pode ir lá excluir a 9. E sempre ela fica tudo organizada. Mas assim, ó. Vamos adicionar. E vamos trocar aqui, ó, durante o jogo mesmo, né? Durante o play mesmo, vamos pegar aqui o 0, vamos botar o 0 na 9.
Só pra gente ver que é a 9 mesmo que tá excluindo. Apertar delete. Aperta de novo aqui na aba game, né? Pra voltar a executar quando a gente aperta no teclado. Aperta delete certinho. No caso, né? Como eu falei, ele arruma certinho. Então, tipo, a posição, a carta que estava na posição 10 passou para 9. Ó, se a gente botar aqui, ó, na 10 a gente bota a 2. Ó, na 10, eu tô pegando material. Na 10 a gente pega a 2. E na 9 a gente pega a 0. Vocês vão ver, ó, se eu apertar delete, a 10 vai para 9. A 10 vai para 9 e a 9 sumiu. Isso é excelente, como eu falei, né? A gente vai excluir uma carta e a carta vai ser excluída e as outras vão se organizar certinho. Excelente. Bom, agora a 3 vai ficar no lugar da 9. Certinho. Enfim. Então eu acho que é isso, né? Então para essa aula eu acho que já ficou de bom tamanho, né? Array e list. Vocês vão ver que nessa, principalmente no jogo de carta, a gente vai usar muito isso. Qualquer jogo a gente usa isso aqui, né? É muito importante. Mas principalmente no jogo de carta, né? Que a gente vai ter que ter uma lista de carta, tanto a lista de carta total em jogo, como a lista das cartas que a gente tem no momento. Por isso que ela vai ser dinâmica, né? Porque ela vai alterar, ou jogar contra um inimigo lá, que vai ser o dragão azul de olhos, que é o Yu-Gi-Oh! Lá. Enfim, aí a gente, vamos supor que a gente ganha uma carta. A gente vai vir aqui e vai fazer o comando de adicionar uma carta. Lógico que não vai ser tão idiota como tá agora, né? Mas a gente vai lá e adiciona uma carta. E sempre acessando uma carta dessa aqui. Por quê? Porque a gente vai perguntar, ó, se a gente ganhou a carta 3, que é, pensem assim, né? Que é a identidade dela, né? Índice card 3. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar nesse nosso array aqui, que por enquanto tá assim, né? Mas eu pretendo melhorar. A gente perguntar, ó, a gente quer a carta 3, então a gente tem que pegar a posição 3. A gente tem que vir aqui e ó, adicionar na nossa lista de deck de carta que a gente tem, a gente tem que adicionar a carta 3, que é a carta correspondente à posição 3. Ou seja, a gente tem que adicionar na nossa lista a carta que está na posição 3 do array All Cards Game. Se fosse a carta 0, por exemplo, a gente ia lá e botava 0 aqui. Sempre lembrando que ele começa a contar a partir do 0. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por essa aula foi isso, eu acho que já é bem importante. Mais pra frente eu pretendo fazer sistema de save, vai ficar muito legal, assim. Eu descobri uma coisa bem legal, assim, que vai ficar bem legal mesmo. Enfim, pra gente comprar carta, pelo menos o sistema básico, né, de um jogo de carta. Mais pra frente eu pretendo tentar aprender uma coisa de IA, né, que pelo menos o que eu quero fazer que não vai ser tão simples, assim, tipo. Mas isso é mais pra frente, pelo menos eu quero fazer o sistema básico, assim, de compra de carta, de colocar a carta na tela aqui, e de organizar, e de salvar. E eu acho que já vai dar um baita de um trabalhão, mas a gente aprendeu uma coisa bem legal hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Se tiver uma dúvida pode postar aí. Um abraço, falou, até mais.